Olá pessoal, namastê, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dos nossos podcasts Louca Sabedoria, onde a gente, através do diálogo e dessa abertura de coração para coração, se espanta com o conhecimento oferecido e recebido uns dos outros, e a gente faz essa oferta de carinho, de conversa, de diálogo para vocês, para que a gente cresça junto através dessas trocas. Eu fundamentalmente acredito que é assim que a gente, enquanto espécie humana, pode criar pontes que dissolvam os nossos conflitos, o âmago dos nossos receios e angústias, e a gente pode criar meios de progredir de um jeito saudável e de entender como é que essa coisa de ser humano com tantas faces, com tantos jeitos, com tantos gostos, com tantos pontos de vista. E para receber aqui na nossa mesa hoje, duas amigas muito queridas, a gente vai ter um papo muito especial com duas amigas que, uma delas eu conheço há muitos anos e admiro profundamente toda a trajetória e todo o trabalho. Então hoje eu vou receber mãe e filha, Kemi e Kemi, para a gente falar de cultura iorubá, cultura africana, de religiões africanas, de psicologia, de saúde, de ser humano, de caminho, de bem-estar e do que mais vocês quiserem. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, viu, Guilherme? De verdade, a gente tem na cidade de São Paulo, você ter a oportunidade de uma prosa, é um tesouro, não é? Pois é. Sabe? E para começar, inclusive, a gente sempre faz as boas-vindas oferecendo o nosso chá. Como nós somos brasileiro é mistura de tudo com tudo, né? O cara é professor de culturas e filosofias indianas, mas recebe gente para falar de filosofia de tudo quanto é lugar. A ideia do chá, que os indianos, os chineses, os japoneses fazem tanto, eu acho muito legal. Que o anfitrião ofereça chá para a gente apreciar juntos na nossa conversa. Para contar para vocês, a Kemi é médica e também mais um monte de coisa, e estudiosa da cultura iorubá, professora de todos esses conteúdos. E aí a Kemi é psicóloga pela USP, doutora também pela USP, né? E professora lá. E também, você também é sacerdotisa iorubá, né? A Kemi também. Vocês duas, gente, é muito axé. sacerdote. É muito axé numa mesa só. Sacerdotisa. Então, como é que a gente oferece chá? Como é que a gente oferece comida para sacerdote? A gente faz aqui. Espero que gostem. Obrigada. Saúde. Saúde. Nosso chazinho de tangerina, a gente ainda está procurando mesmo, um patrocinador para o chá. Se alguém tem uma casa de chá e queira patrocinar o nosso podcast, estamos aí. Muito bom, muito bom. Então, eu conheci a Kemi num fórum sobre tanatologia lá na psicologia da USP, a gente está falando disso agora, foi em 2015 ou 2014 ainda. No dia estava a Monja Coen, eu acompanhava bastante, acessei Monja Coen, fomos lá assisti-la, e estava o Pondé, tava o Sheikh Rajib e tava você, e eu fiquei encantado de ver uma mulher toda paramentada de turbante, falando de cultura africana e de filosofia africana. Veja, eu saindo da USP, cheia de preconceitos eurocêntricos, né? Não se fala de filosofia que não seja europeia, não existe filosofia indiana, nem africana, nem nada que não tenha nascido na Europa, nem americana, né? Eles não consideram nem, sei lá, William James na psicologia, nada disso. Tá mudando, mas na época era bem assim, e de repente ela estava falando de pensamento sofisticado dentro das culturas africanas, com as quais eu tinha tido contato só pelo candomblé e de forma muito superficial. Fiquei muito encantado, e aí anos depois conheci a Kemi, eu ouvi falar de você nessa palestra primeira, porque ela contou do seu nome, da história toda do seu nome, vou querer saber disso de novo, todo mundo vai querer saber. E desde então eu acompanho com muito entusiasmo o trabalho da família de vocês, do seu pai, de todo mundo, né? Todos os filhos estão envolvidos com a cultura africana e colocando essa joia da cultura humana, que é um dos berços da nossa civilização, a olhos vistos. E para nós brasileiros, poxa vida, nós devemos a nossa alma brasileira à tradição africana de todos esses povos, que durante muito tempo foi invisibilizada e graças a vocês está mudando isso. E eu estou muito honrado de receber vocês duas aqui hoje. É uma honra estar aqui, agradeço super o convite. A admiração é mútua, eu te acompanho há bastante tempo, rede social e tudo, eu gosto muito do seu trabalho, estou muito feliz de poder dividir isso com você. Não tenho roupa para isso, gente, eu estou aqui agora me achando. Me conta então, vamos começar com a mãe. Como começou essa tua busca e como é que você terminou na cultura africana, inclusive, que a religião tradicional iorubá é bastante diferente do candomblé. A gente vai falar daqui a pouco quais são essas diferenças mais evidentes, mas como é que você foi para lá e de repente teve filho africano, foi para a África, etc e tal? Então, a gente faz escolhas, né, na vida.
Mas a gente também é escolhido pelas tarefas e pelas atividades, e principalmente pelas tarefas mesmo de importância existencial, né? Então, você vai andando e vai ver, acha que você está escolhendo alguma coisa entre A e B, de verdade, você está... É bom viver muito, porque depois, quando você está mais velho, você percebe, nossa, Eu que fui tinha uma escolhida. lógica, eu fui escolhido, sabe? Eu tinha uma lógica nisso, né? Então foi isso. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, num grupo de africanistas, só tinha eu de mulher branca. Foi quando isso? Não sei. Faz muito tempo. Faz mais de 3 meses, assim. Muito tempo, sabe? E quando de repente eu cheguei lá, eu branca, mulher branca, e todos aqueles homens de vários países, né, dos Estados Unidos, da América Latina, eu falei, nossa, que estranho, né? Depois eu fui ter essa vivência também na Nigéria. A primeira vez que eu fui para a Nigéria, eu só via gente escura, e eu lá, né, não me via, não tinha espelho na casa da mãe do King, né? E um dia, eu sacudindo a perna assim, eu olhei meu pé e falei, o que é esse negócio? Era o meu pé e eu estranhei porque era branco, né? Então, assim, o meu mergulho na alma africana foi muito forte, né? É muito forte, né? E você começou essa trajetória de busca durante os estudos de psicologia? Você já estava na Rosa Cruz? O que aconteceu que você entrou nesse universo? Então, aconteceu que eu parei uma vez na cidade universitária, debaixo de um bruta-sol, para dar carona para um africano, que eu fiquei com pena, que estava um sol muito forte, ele suando, e tão bonito, sabe? Além de estar suando muito. Que pena, né? Era muito bonito, aquela roupa toda colorida. E aí, por meio dele, eu conheci vários africanos, né? Aquele era Ibo, e depois eu conheci um grupo de Yorubás, que já estava no Brasil. Já estavam no Brasil, eram estudantes da Nigéria que estavam no Brasil por acordo com o Itamaraty. Daí eu comecei a conviver com eles e em algum tempo a gente estava vivendo em 3 casas vizinhas. Eles alugaram 2 casas perto da nossa, né? Da nossa, dos brancos, né? E aí a gente ia junto para a feira, para os bailes. E eu tinha um Fusca ia lotado assim, saindo africano pelo ladrão, assim. E a gente saía para lá e para cá. E fui ficando com eles e acabaria casando com um deles, né? Porque... Então, acabei casando com o Sikiru Salami, Babalorixá King. Pode só falar Mas teria, talvez, casado com outro. Porque, de verdade, o meu caminho era ter uma união com o povo Yorubá. Né? Nessa época você já tinha... você sempre brinca que você tem 2 filhos brancos, 2 filhos pretos e todos eles estão envolvidos com a cultura africana. Nessa época você já tinha... São 3 brancos, que é a série A, né? Depois tem a série B, que são os 2 negros, mas todos nós, inclusive todos nós integramos o mesmo grupo de pesquisa do CNPq. Que legal! Sobre estudos transdisciplinares das heranças africana e indígena. Gente, eu acho isso tão rico, que não só... Né, e vocês são pessoas de formações acadêmicas bem distintas, então, que mãe, pai, filhos, todo mundo fazendo esse esforço em ciência para colocar a África no lugar que ela merece, né, dentro do espírito humano. Puxa vida, nós estamos falando de onde a gente nasceu enquanto espécie, por que é que a gente não dá a importância que isso merece? É muito rico isso para mim, isso são muito bons karmas te colocar no centro desse lugar. O filósofo não consegue evitar de perguntar o seguinte: você está dizendo que ao chegar nesse ponto da tua trajetória, você percebe que certas coisas tinham uma lógica que foram organizadas e arranjadas. A gente está falando de destino. Pensar nisso te faz pensar na impossibilidade da liberdade, ou é por causa da liberdade que você conseguiu seguir esse destino, e isso é uma coisa boa ou apavorante? Entre liberdade entre o livre-arbítrio e o destino, tem um bem bolado, né? Não é? Tem um bem bolado. Porque você, às vezes, se encontra com algo significativo do teu destino, ou uma pessoa, uma circunstância, e você recusa, né? Por alguma razão, você recusa, né? Ou você abraça. Provavelmente na tua trajetória tem alguma coisa assim também, como tem na trajetória, né, de todas as pessoas.
E para você, Kemi, como é a ideia de destino? Eu acho que é como ela disse, é como um bem bolado, né? Então, você vê, eu fui fazer medicina, eu nasci nesse contexto que ela contou, com pai e mãe sacerdote, sacerdotisa, dentro de uma casa de orixá. Eu cresci assim e eu quis seguir aquele caminho acadêmico, fazer faculdade de medicina e passei muitos anos em formação, claro que paralelamente vivendo essa realidade da África aqui no Brasil, um pouco na África, mas seguindo esse caminho, e demorou um bom tempo, ou como ela mesma disse, algum acontecimento que teve ali que eu voltei para essa parte espiritual, essa parte de pesquisa, essa parte de trazer a África e a importância da filosofia, da cultura iorubá para tirar da oralidade, né, e poder documentar isso tudo. Houve algum momento em que você, por ter nascido nesse contexto, quis se afastar e falar assim, não é esse o rolê dos meus amigos, sei lá, da faculdade, da escola, ou sempre falou, não, isso aqui é o que me pega, que canta fundo na minha alma? Sempre cantou fundo na minha alma, assim, sempre cantou. Apesar de eu não estar exatamente ali o tempo todo, não quis, podia ter simplesmente falado, não vou, eu vou fazer... Você sacerdotisa. Vou ser sacerdotisa e não quero seguir carreira, fazer medicina, atender no consultório, eu sou oftalmologista, né, então assim, eu fiquei 11 anos, na verdade, em formação para fazer aquela medicina baseada em evidências dentro do consultório, que você sabe muito bem como é que é, né? Tô sabendo com uma dor na alma que vocês não entendem de ser um filósofo. Nossa, você é um filósofo tentando fazer mestrado dentro de um hospital, é de uma loucura. Eu falei que algum dia os deuses vão punir a Elisa por ter tentado transformar um filósofo num cientista, que isso deve ser pecado em algum lugar. Com certeza. Vou rezar por ela. E aí, bom, nós temos duas cientistas, de fato, né, que percorreram a carreira acadêmica, você na psicologia, você na medicina, e a gente sabe que, assim, ser espiritualizado, sobretudo num lugar como a USP, é um tanto curioso. A gente é primeiro o bicho esquisito ali, que todo mundo olha assim, olha, eu na filosofia era, olha o hindu, olha o macumbeiro, olha o cara. Mas até aí tudo bem, a questão é, como é que a gente concilia isso? Né? Porque para mim a filosofia sempre foi razoavelmente tranquilo conciliar esses discursos com aquilo que eu acreditava através da meditação e tal. E como é que foi para vocês, enquanto cientistas, estudando a mente e estudando o corpo e a mente, né? Assim, como é que funcionou isso para vocês? Quer falar primeiro? Não, pode falar. Bom, eu tenho um percurso de 60 anos na USP. Uhum. Eu entrei na USP com 18, estou com 78. Eu estou na USP, continuo na USP. Né? Aposentada há 24 anos, sou sênior da USP. Bom, então eu acompanhei... Eu tenho amigos muito chiques, gente. Eu acompanhei o desenvolvimento da psicologia. Porque quando eu comecei a dar aula na psicologia... Era tudo mato. Tudo que eu pensava... Não, também não vamos exagerar, né? Espera um pouco. Não sou do século XVIII, não. Bom... Quando comecei, eu tinha que dar aula de psicologia do desenvolvimento, eu tinha que falar sobre Piaget, tinha que falar sobre Freud e tudo. Então, o que eu pensava mesmo, que eu sou Rosa Cruz e sou da antroposofia, sou do movimento antroposófico, do movimento Rosa Cruz, tanto que eu sou pagã, mas também sou cristã, isso às vezes não tem quase problema, né? Mas isso é outro assunto que é bastante interessante. Mas para dar aula, eu tinha que deixar tudo que eu pensava dentro do Fusca lá no estacionamento, entende? Eu tinha que ir lá e falar de um negócio que não me tocava. Até que num certo momento eu falei, bom, vou mandar o programa para ser aprovado, né, na secretaria, aquela coisa dos conselhos, tudo, eu vou dar aula de desenvolvimento do ponto de vista antroposófico. E o pessoal adorou, né? Então, as primeiras realizações dos grupos de debate, psicologia e religião, psicologia e saberes tradicionais, era muito encrencado. Mas agora é suavecito, entende? É muito suave agora, porque nós chegamos nas psicologias de quarta força, que considera não apenas a realização, mas também a transpessoalidade, né? E daí a gente fala em gerações e fala em muita coisa que era impossível falar antes. Eu lembro que quando eu estava na graduação, a professora de behaviorismo,
estava contando que tudo é construído pelo esquema de estímulo e resposta, né? Aí eu falei, mas como que se explica, perguntei para ela, toda bobinha, como que se explica um Mozart com 5 anos, etc e tal? Ela falou, não sei a resposta, porque eu não sei a história de condicionamento do Mozart. Então, isso era lá atrás, agora não, né? Agora, os grupos foram se multiplicando, mesmo com interesse pela África, e se explica muito bem, desculpa, tá? Vou falar um pouquinho mais. Eu quero que vocês falem o tempo que vocês quiserem. Se explica muito bem a dificuldade de trazer a África, porque foram 350 anos de escravidão em 500 anos de história do Brasil. Cada 10 dias, 7 eram no regime de escravidão. Então, todo o imaginário de brancos e negros está encarregado de estereótipo negativo da África, né? E vai demorar ainda para isso dissuadir, né? Talvez menos, porque eu estou vendo assim muita gente agora falando disso. Sobre feminismo negro, por exemplo, está muito pulsante, sabe? Muito atuante, muita gente. Eu acho muito legal essa nova forma de olhar para a história, né? Essa capacidade de reler a história dos outros povos, não pelo olhar do conquistador, mas pelas vozes que pertenciam àquele povo mesmo, né? Porque o que eu quero saber do povo que estuprou, violentou, escravizou as pessoas? Eles não vão ter nada de bom para contar. A mesma coisa acontecia com a Índia, né? Todo mundo adora bater palma pro Churchill, mas ele era um escrotíssimo e falava coisas sobre os indianos que você falava, meu Deus, como é que esse cara é chamado de herói, né? O cara que aplaudiu a fome causada, que matou milhões de pessoas na Bengala, o cara que dizia que eles tinham uma religião bárbara, uma cultura bárbara. Pô, tanto a África, a Índia, a China, nós estamos falando das civilizações do mundo que fizeram nascer todo o resto. Então, enquanto o europeu ainda estava na caverna urrando, já existiam cidades nesses lugares, sabe? É muito legal perceber isso. E eu fui nas suas exposições e nos seus cursos que eu ouvi falar pela primeira vez sobre essa transgeracionalidade dos traumas e essa transgeracionalidade das facilidades. E eu fiquei absolutamente mesmerizado. Eu quero que você guarde essa história da transgeracionalidade, que eu quero saber como foi, Kemi, conciliar a ciência e todos os saberes que você recebia do seu pai, da sua mãe, de todos esses sacerdotes com quem você sempre conviveu. Foi assim, no começo, é como se eu tivesse 2 caixas, né? Então, pouco eu podia usar o que eu tinha nessa caixa da minha família dentro da minha faculdade, do meu trabalho, ali da minha prática diária. Demorou muito tempo para eu perceber o que eu podia usar da minha tradição dentro da minha profissão e também para eu descobrir que existiam vários e vários estudos sobre a importância de espiritualidade, religiosidade, em adesão a tratamento, toda essa questão da saúde vista pelo lado religioso e espiritual. Quando eu descobri isso, assim, eu liguei para minha mãe, eu fiquei tão entusiasmada, mas assim, eu descobri que existiam vários artigos científicos, né? Porque você sabe que a gente só pode fazer isso se tiver comprovação científica, você só pode passar esse remédio, você só pode dar essa orientação. Então é maravilhoso hoje em dia que eu vou operar um paciente e ele fala, posso rezar? Eu falo, pode, pode rezar. Às vezes ele medita ali antes de fazer uma cirurgia. Então, assim, a hora que eu consegui juntar isso, aí o meu trabalho virou assim, muito mais prazeroso, inclusive. Você fala bastante também sobre a medicina tradicional africana. Eu quero saber disso também, porque é um outro universo de saberes, né? Eu sei um pouquinho sobre a Ayurveda. Agora, nossa, caramba, é claro que todos os povos desenvolveram formas de tratar, né, a saúde humana. E a gente olha da nossa arrogância europeia como se isso aqui é feitiçaria e não funciona. Sim, mas até ontem a gente estava fazendo trepanação e furando pessoa com picador de gelo para curar dor de cabeça e achando que isso era um caminho bom para tratar psicologicamente um ser humano. E esses povos tradicionais tinham formas que, poxa vida, funcionavam e não eram violentas assim. Vamos lá. Transgeracionalidade, depois medicina africana, é muita coisa. Nós vamos passar 2 dias aqui. Antes da transgeracionalidade, posso falar um pouquinho da sincronicidade? O que você quiser, meu amor. Esse microfone é seu. Porque a vida é maravilhosa, mais maravilhosa que sempre, quando você percebe que há fenômenos sincrônicos. Por exemplo, nós nos conhecemos. Podia ter sido um dia qualquer.
Mas não era um encontro, né? Então tem esbarrões e tem encontros, né? Tanto que a gente não se desgrudou desde lá. É incrível, né? E tem uma oração que a gente faz para Exu, pedindo a ele que favoreça encontros bons e que nos proteja dos maus encontros. Porque às vezes você fica todo entusiasmado com um mau encontro e você está se encontrando com o seu assassino. E aí? Não é verdade? Ou se não, encontros assim, né? Que produzem um conhecimento que acaba beneficiando, e não só um conhecimento, né? Um sentimento, né? O clima emocional, o clima afetivo, que também beneficia o coletivo, né? Então, alguns acontecimentos foram muito interessantes. Uma vez eu estive numa banca de mestrado de um padre polonês. Aí, quando ele voltou para a Polônia, foi no Brasil. Quando ele voltou para a Polônia, tinha um outro padre polonês querendo estudar alguma coisa no Brasil, a pastoral afro, no diálogo com as religiões de matriz africana. E aí um conversou com o outro e esse me escreveu, esse que queria estudar no Brasil, falava bem português, me escreveu pedindo lá um tal livro. Isso foi só o começo de uma amizade. Aí ele veio fazer campo no Brasil, eu fui para a Polônia várias vezes, ele veio várias vezes para o Brasil. Bom, aí um dia ele falou assim para mim, eu queria saber como é meu nome em Iorubá. O nome dele é Boguslau. Né? Eu falei, eu posso tentar aqui, mas eu não garanto muito. O que significa Boguslau? Que do polonês para o Iorubá, aí sim que não sai nada. Né? Aí ele falou, louvando ao Senhor. Né? Falei, eu posso também arriscar, mas vamos lá na casa do King. Aí eu fui com o padre na casa do King e chegou lá, ele deu a dobale para o King, né? Deitou na frente do King, o King achou o cara um barato, porque ele é um barato mesmo. Aí o dobale é a saudação? A dobale é quando deita na frente da pessoa, É a prostração, né? É isso, prostração. No sânscrito. Então, aí o King falou, olha, o seu nome em Iorubá, se é louvando ao Senhor, o seu nome é Olua Nii. Olua é o começo do nome dela, Nii é o fim do nome do irmão dela. Então, esse cara tão significativo na minha trajetória... Tinha o nome dos seus 2 filhos. Ele já tinha há mais de 50 anos o nome dos meus 2 filhos. A síntese do nome dos meus 2 filhos. E assim você vai olhando outras ocorrências sincrônicas, e é uma coisa extraordinária. Às vezes você vai num lugar achando que você vai ajudar alguém, você está indo buscar, às vezes você está indo buscar... né? Uma vez você está indo buscar e parece que foi levar, e vice-versa, né? Então, tem um mistério que, a partir de um certo momento, quando você começa a ficar mais assim, com maior discernimento, que chamam de mais sabedoria, você passa a reverenciar o mistério e desistir de querer explicar. Explicar o quê? Você vai explicar a sincronicidade? Você sabe que a Bia Machado, que é alguém de quem eu falo para você toda hora, sim, postou esses dias um poema do Hafiz de Shiraz, um grande mestre sufi, e que ele diz mais ou menos assim que nós somos, diante dessa vida, como enxadristas jogando contra Deus. Eu vi Deus fazer um movimento tão brilhante, tão incrível contra mim, que só saí dançando e rindo de alegria, maravilhado com o brilhantismo do que ele fez. A sua tragédia é que você ainda acha que tem centenas de outros movimentos inteligentes para fazer contra ele e não se permitiu deixar que ele te encante com o jogo. Eu falei, uau! Muito bom, hein? Muito bom. E aí a transgeracionalidade. Então, eu já nem sei mais, fala o que você quiser, que eu já tô só... É difícil falar essa palavra, mas é muito interessante. Você que me ensinou, minha filha, você que aí, ó. Eu sei. Eu falei devagar. Tá bom. Porque nós, né, da sabedoria iorubá, a gente considera que nós temos, além da genética biológica, uma genética espiritual, né? E alguns estudos, para minha surpresa, começou no campo da psicanálise, andaram estudando a herança de eventos desastrosos, né, na vida de pessoas que estavam sofrendo de câncer, estavam internadas com câncer. Então, a psicóloga que estava acompanhando, uma psicanalista, ela começou a fazer a história transgeracional daqueles pacientes, procurando ir até a 7ª geração. Então, ela percebeu que as pessoas, ao narrar essas histórias dos antepassados, elas melhoravam muito, né?
E era assim. Era que tipo de herança? Bom, tinha famílias que um menino sofria um acidente de automóvel no primeiro dia que ia à aula, né, e primeira vez que ia para a escola, com 6 anos de idade. Isso tinha acontecido com o avô, tinha acontecido com o tataravô, e aí percorrendo a corrente geracional, transgeracional, e identificando aquele episódio assim, idêntico, né? Então, episódios têm umas histórias, se te interessar, posso até ver o livro para você, arrumar um exemplar para você. Por favor. Porque é muito interessante. Histórias, por exemplo, de pessoas que há muito tempo atrás, há muitas gerações atrás, estiveram numa certa situação que foram decapitadas. Daí passa um tempo, a profissão mais frequente na família é cabeleireiro, né? E ao longo das gerações, pessoas que nascem com o cordão à volta do pescoço e não é aliviado rapidamente, tem problema cerebral, pessoa que toma coice de cavalo, e assim uma porção de histórias que vão, de fato, se repetindo, que você fala, passou por onde isso, né? E a noção de que os filhos pagam dívidas dos pais também presente, né? E isso é determinado e não tem o que a gente fazer, ou dentro da tradição, e eu acho inclusive que isso entra no universo da medicina iorubá, né? Tem o que a gente fazer dentro do tratamento para resolver, para remediar esses problemas. Então, eu escrevi um texto chamado Os Mortos Curam, né? Que é publico na psicologia, né? Não sei como. Porque esse ainda. negócio de ficar assim, ouvindo as histórias todas e aquilo vai beneficiando a pessoa ao longo de semanas, meses, sei lá quanto tempo. Na tradição africana, a gente faz uma iniciação em Egungun, que é um ancestral venerável masculino, e durante o processo iniciático é queimado, vamos usar outra linguagem, é queimado o karma de 7 gerações. Então, aquele sofrimento que você teria que atravessar por ter herdado espiritualmente é resolvido ali. Uau! E é nesse lugar que a gente começa a falar da medicina dentro da tradição? Também dá para a gente começar a falar assim aí, né, Gui? O que acontece? Então, é muito bem estruturado, é um sistema muito bem estruturado, muito parecido, inclusive, com o nosso sistema médico aqui ocidental, né? Então, a gente tem métodos diagnósticos e terapêuticos. Uhum. E não necessariamente eles vão ser sempre mágicos, né? Eles podem ser também através de manipulação de ervas. Então, nós temos, além, lógico, tem muitos médicos super bem formados ali na Nigéria, todo o território iorubá, mas temos também os mágico mágico religioso, né? Que é o sacerdote que pratica o Ogum, que é a medicina tradicional iorubá. Então, tudo começa com o diagnóstico, a anamnese, que vai ser algum tipo de jogo divinatório, para a gente ler o cenário daquela pessoa e indicar o melhor tratamento. O melhor tratamento, ele pode ser um banho, ele pode ser uma oferenda, ele pode ser uma iniciação. Então, dependendo das condições da pessoa, a gente vai indicar um tipo de tratamento. E, geralmente, todos nós precisamos de vários tipos de tratamento, porque todos nós temos diversas dificuldades, né? Tanto físicas quanto emocionais, espirituais também. Econômicas, sociais. Econômicas, sociais. E abrange tudo, tudo. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que também tem um processo educativo do paciente, no caso, a gente pode se referir aos devotos como pacientes. A gente ensina também as formas que a pessoa tem que agir para evitar aquele problema. Então, não é só ir lá e fazer a iniciação, né? Você tem que seguir esse tipo de orientação específica, às vezes tem orientações específicas para cada um, às vezes é uma orientação geral daquela energia, daquele orixá que fez a iniciação, para a pessoa poder resolver aquele problema. Então, ela participa também da resolução, né? Quando você, como médica, vê o resultado
Que parece uma coisa que foge à lógica de tudo que a gente estuda, de todos os papers que a gente lê. E de repente você vê lá que é uma parada que né? Eu falei, eu fui parar no yoga de birra, porque eu rompi com o espiritismo e tal. E meu mestre falou, faz isso aqui que você vai ficar bem. E eu pensei, vou fazer pra provar que não funciona. Vou fazer pra ele ver que comigo não. Eu sou TDAH, isso não vai acontecer comigo. E de repente, pumba! Nossa, as coisas estão acontecendo. Como assim? Né? Conhecimentos que eu não tinha, experiências que não eram razoavelmente lógicas. Como é que foi pra vocês duas, de repente, ver que assim, funciona? Foi uma coisa de, tá bom, tava esperando, minha mãe e meu pai sempre disseram que funciona, tô vendo funcionar. Ou de repente, quando a doutora Kemi viu aquilo funcionar nesse nível, você falou assim, eita. As duas coisas, viu? E eu vou falar uma coisa engraçada. Eu atendo no consultório muitas pessoas que são da tradição, né? Muitas pessoas que cultuam orixá, faço cirurgia nelas. E eu falo, é uma brincadeira que eu faço com eles. Eu falo assim, gente, não tem nada melhor do que operar um paciente com ebó em dia. É sério! Que dá tudo certo. Dá tudo certo. Então, assim, claro que para mim, essa é uma coisa tão natural, porque eu cresci ali, eu tenho muita fé, sempre acreditei, eu nunca duvidei, nunca pensei, será que não? Mas além de ver os relatos das pessoas, da mudança da vida das pessoas, é sensacional você deitar um paciente e não ter nenhum problema. E assim, problema que eu digo não é que a cirurgia deu errado, é que assim, quebra o aparelho. O anestesista bate o carro. Tem gente que dá tudo errado. E você vai operar um paciente que está com ebó em dia, flui, assim. É uma coisa, assim, parece que são todas as portas abertas. Pré-operatório? É o pré-operatório. Tô quase colocando de pré-operatório um ebó. Bom, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar das tradições iorubás, o que é um ebó? Ebó é um tipo de procedimento, vamos dizer assim, é um ritual que a gente faz, que ele pode ser para diversos orixás, em diversas finalidades, mas basicamente ele serve para limpeza, para defesa e para atratividade. Então, claro que depende do que a pessoa está passando, né? Mas vamos supor, esses pacientes que sabem que vão fazer uma cirurgia, eles vão para se proteger, para dar mais energia, para dar mais força, para que dê realmente tudo certo, e dá. Vamos então voltar um pouco para contextualizar o nosso ouvinte. Quem são os Yorubá? Os Yorubá são os negros mais lindos do mundo. Eles são lindos. A Yakemi nasceu branca por um acidente de percurso kármico. Foi a cegonha. Ela ficou cansada, despejou logo. Ou senão, eu tenho que reclamar com o Oxalá, que é o modelador dos corpos humanos. Mas eu devo dizer que tem sido muito estratégico para a luta no movimento negro você ter pele branca. Eu suponho que sim. Né? Apesar de ter um movimento de negros. Você traiu o movimento, né? Você é uma branca que trai o movimento. Não, é que você pode falar, você é ouvido. Né? Você é doutor? Então você é mais ouvido, né? Ainda. Tanto que eu faço sempre questão de dizer, eu sou Yalorixá, porque se eu tenho 2 doutorados na USP, estou na Unip a vida inteira, e se eu sou Yalorixá, porque não é coisa de selvagens grotescos, né? Então, bom, mas por que os Yorubás? Os Yorubás é uma das etnias da África Ocidental, ocupam principalmente Nigéria, Togo e República do Benin. Né? É um grupo muito numeroso e eu já vou me incluir, somos descendentes do patriarca Oduduwa. Oduduwa é uma figura interessante porque os mitos narram Oduduwa como feminino, né? Trabalhando com o Oxalá na construção do mundo, e narram também como um homem patriarca das dinastias iorubás todas, né? E os Yorubás vieram mais de 100 etnias para o Brasil, né? Na Nigéria há muitas etnias também. Mas a etnia Yorubá veio mais recentemente, né? Muitos bantus vieram antes, né? Agora, a sabedoria Yorubá ela acabou, de algum modo, por alguma razão, ganhando muita força no Brasil, né? Você vê nas manifestações culturais, né? Desfiles de escola de samba, né? Desde que comecei a trabalhar com isso, são 40 anos, eu falava, gente, vocês sabem o que é Yorubá?
Alguém já ouviu falar de orixá? Todo mundo tinha ouvido falar. Iemanjá e tudo mais, Porque os orixás integram o panteão de divindades dos Yorubás, né? E, bom, é um povo antigo também, né? A gente sabe que é uma das nações africanas mais antigas que se tem notícia de se organizar como povo, como cultura. E aí a gente tem toda essa cultura dos orixás no Brasil, a gente já vai chegar no candomblé brasileiro, mas como é que isso vira o culto aos orixás? Como é que isso se organiza como essa religião / tradição e costume e cultura que a gente conhece? Não entendi a pergunta, Guilherme. Como é que de lá de trás esses povos super antigos ali dessa região começaram a organizar esse culto aos orixás? De onde apareceram os orixás? Como é que isso se formou para chegar no que vocês praticam hoje? Você está dizendo ainda no continente de origem? Isso. Lá atrás, o que se sabe sobre essas tribos que né, na origem ali com o Dudua, quem foram? Né? A gente supõe, por exemplo, porque a gente tem o rio Oxum, a gente tem o rio com os nomes, é muito surpreendente para nós, né, que ouvimos esses nomes desses orixás todos nas músicas, nos sambas e tal, de repente tem lugares relacionados a essas deidades e provavelmente eles foram pessoas em algum tempo, ou não? Não, porque os orixás são divindades da natureza. Então, Oxum, ela é a senhora dos rios, mas ela é o que a gente poderia chamar impropriamente, talvez, a alma dos rios, né? Ela é a vida dos rios, né? Que legal. Assim, cada orixá é a vida de algum elemento da natureza. Tem um amigo estudioso de hermetismo, né, que ele diz que dos elementos da natureza tem uma hierarquia, né? Dos elementos da terra, água, ar e fogo, o supremo das hierarquias são os orixás, são os líderes das hierarquias de elementares. Há narrativas míticas de orixás que foram humanos, que depois foram deificados. Isso que eu... Mas isso não é o que predomina. Tá. Porque quando eu fui ler os livros do Pierre Verger e tudo mais, dá a entender que, nossa, houve um tempo em que eles eram humanos e que eram reis dos seus reinos, né? Você tinha lá o reino... Tem uma história famosa, né? De que Oxalá ficou preso uma vez quando foi visitar Xangô. E eu falei, para isso ter acontecido, então eles foram pessoas. Não. As narrativas míticas colocam eles em relação, né? Sim, certo. Então... Foi nesse contato, e é muito legal isso, porque foi uma coisa que quando eu estive lá nos Himalaias, eu comecei a intuir, assim, eu comecei a olhar para aquela vastidão magnífica e falei, não é à toa que o yoga nasceu aqui, porque esse lugar te convida a contemplar, ele te convida a ficar quieto e olhar para a magnitude da natureza e falar, olha o seu tamanho diante disso aqui. Eu acho que todo povo antigo tinha isso, né? Essa ligação de espanto e maravilhamento com a natureza. Isso que é Bhairava, né? A consciência divina que te causa esse espanto, né? De dizer, uau, isso aqui é divino, mas é tão mais vasto que eu, então eu preciso explicar e dar um nome. E quando eu dou um nome, eu posso chamar de Shiva, ou de Xangô, ou de Oxalá. Bom, e aí esse culto que começa a ser super elaborado e a ser trabalhado a partir de uma série de procedimentos, vem para o Brasil e vem de uma forma muito triste, né? Ele vem destituído da sua sacralidade, da sua importância, vem sendo praticado escondido, né? Durante muito tempo. Como é que nasce o candomblé aqui e o que ele tem de diferente do que vocês fazem? Não é apenas que estava escondido, é que nas senzalas várias etnias se encontravam, né? Então, eles celebravam juntos, né? Se o seu santo chama Inki, se o meu chama Orixá, a gente vai celebrar junto e começa a criar essa multiplicidade já africana, né? Depois, na convivência com os europeus e na convivência com os indígenas, as tradições africanas vão ganhando formas e formas e formas, né? A gente tem nossa, eu acho maravilhoso, um extraordinário leque de manifestações da religiosidade africana, né? Por exemplo, um bandaime, né? Que já tem um casamento, um bandomblé, né? Começam as relações entre segmentos, né? Catimbó, Jurema, essas coisas todas fazem essa amálgama dos caminhos. Sim, é maravilhoso isso, você não acha? Eu acho fascinante, porque quem está de fora olha para essas tradições dizendo assim, é tudo uma mistura sem nexo. Há um nexo, há uma lógica... É uma teologia, né? Bastante profunda até. Sim, é uma teologia.
E você, o que você acha disso? Eu tô aqui, eu tô fascinado com os pontos de vista de vocês dois. Tô até, ó, estão deixando o Guilherme sem fala, gente. Ó, você tá vendo? Que loucura. Que bom, hein? Eu acho muito rico também. Eu acho que é o que ia acontecer realmente pelo processo histórico e tudo. Eu que cresci na tradição, eu tenho, assim, é tão distante para mim, para as pessoas entenderem. Às vezes as pessoas, se a cultura e chá tudo é a mesma coisa. Não, é muito diferente, assim, é muito diferente mesmo. Você chegou aí em terreiro de candomblé já e falou fui, assim, eita. Fui algumas vezes. Mamãe, né? Mamãe e papai, como pessoal das ciências sociais, sempre tive uma convivência. Inclusive, tem muitos líderes religiosos de Umbanda, de Candomblé e de outras linhas lá dentro do templo. Então, eu tenho a oportunidade de conviver com essas pessoas. Você teve uma infância muito original, né? Vamos combinar que você e seu irmão tiveram um rolê muito à parte da maioria das pessoas. Muito. Fora as dormidas lá na cadeira do peruche, né? Lógico, tem os estágios na escola de samba e nas rodas de verdade, essa é outra coisa. De periferia. A Yakemi, ela é viciada em samba, em todo esse contexto do samba, né? Eu acho que eu era até antes da pandemia, né? Depois eu entrei no pijama, nunca mais saí. Tô querendo voltar, viu, Gui? Tô precisando de companhia, viu? A gente leva. Eu vou com você só pela experiência, porque eu sou o típico branquelo que não sabe dançar, gente. Eu sou essa vergonha aí. Não faz mal, canta. Eu sou. Quem não dança, canta. Eu sou o gay que não sabe dançar, que vergonha. Eu vou perder a carteirinha do clube. Vai perder. Daí a gente tem essa amálgama de tradições. Quando eu contei pra vocês que minha experiência com o candomblé foram de alguns sacerdotes aqui de São Paulo, não foi legal, porque o candomblé, com todos os lugares sérios, tem muito lugar que é um comércio maluco, né, de pensamento mágico. E aí eu conheci Mãe Edenes de Omulu, que foi uma das filhas de Mãe Menininha, uma senhora brava, hoje já deve estar com quase 90 anos, e foi muito legal, né, porque primeiro eu pensava assim, tendo tido minhas vivências espiritualistas e nas 7 linhas, falava assim, nada mais me pega dessas coisas. E eu entrei lá e foi uma coisa alucinante. Eu achei que eu estava tendo fibromialgia, porque meu corpo doía dos pés à cabeça, eu caí convulsionando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E no meio de todas essas experiências que eu tive lá, uma das coisas que me chamou a atenção foi essa amálgama mesmo, porque antes de começar as festas para o Omulu, Mãe Edenes mandava todo mundo sair com um monte de oferenda para levar para a igreja de São... Eu não lembro agora qual que é o santo que faz o sincretismo com o Omulu. São Lázaro. E levava para a igreja e o padre recebia todo mundo e o pessoal entrava dançando e eu pensando, gente, nesse mundo de católicos re-radicalizados, como a gente teve agora recentemente, obrigado, Olavo de Carvalho, isso não seria possível, mas aqui no Brasil o padre recebendo com carinho e boas-vindas um monte de gente vestida para o santo com um monte de oferenda na cabeça para levar ao altar. Senhoras da Boa Morte, né? Sim. E, bom, na estrutura, como é que isso... Como é que a gente diferencia? Porque quando eu vejo de fora, a gente vê que existem as iniciações, que são, né, raspar a cabeça, como a gente olha de longe. Um cara que está de fora vai dizer, é a mesma coisa. Eu estou vendo lá Xangô, parece que os paramentos são diferentes, são mais legais, inclusive. Que aqui tem uma coisa meio escola de samba mesmo, hoje em dia. A de vocês é um negócio mais roots, mais... poderoso, assim, aquele negócio com fogo na cabeça. Falou, eita... Mas no rito existem diferenças, então? Sim. Sim, existem. É bem diferente. Mesmo em Cuba, viu? Que em Cuba teve famílias de babalaôs, que isso é fundamental. Porque o babalaô é o sacerdote de Ifá, que é a divindade da sabedoria. No Brasil, não sei por que razão, não formou família de babalaô. Então, em Cuba, eles têm, inclusive, registro de odus muito mais do que foram feitos no Brasil, né? Os odus que são 250 odus, que ao mesmo tempo são divindades e ao mesmo tempo são um conjunto de poemas e de narrativas míticas que por meio das quais Ifá se comunica com o consulente, né? Quando você chega para um jogo, né? Ou te orienta de outros modos. Então, o que acontece? Acontece que lá em Cuba tem isso. Mesmo assim, tendo organização de babalaôs, eles chamam o Ori de anjo da guarda. Ori é a presença
o sopro divino em nós, né? A presença de Deus em nós. É o Deus imanente, né? Obrigado por me esclarecer isso, porque eu ficava ouvindo Ori é a cabeça. A cabeça do quê? Me explica, pelo amor de Deus. Ori é cabeça também. A tradução da palavra Ori é cabeça, mas Ori é também a divindade insuflada no corpo físico do... O que a gente chamaria de Purusha dentro da Índia, né? Que é aquela singularidade divina que faz parte do todo. E é Deus em si, né? Então é o Atman, é mais ainda. É Deus em si. E aí a relação entre as pessoas falam, é uma religião poligâmica, a tradicional africana. Não é. Politeísta, né? Politeísta, poligâmica, opa, esse foi um ato falho. Aí você que me disse. Mas lá o pessoal é poligâmico, tem poligamia lá também, para quem gosta. Então, é politeísta? Não, é monoteísta. Acontece que depois que Deus insufla o hálito em você, em mim, nela, a relação é entre... É a relação divina entre você e eu, não tem mais. Aquela história dos evangélicos, que Deus vai prover, porque Deus vai fazer, porque Deus, se Deus quiser. Não, para nós não. O negócio é entre nós. Deus não interfere no nosso rolê. Você me trata bem, que o meu Ori vai te abençoar. E vai te abençoar. E quando o meu Ori te abençoar, você vai prosperar. Você vai ter poucos obstáculos. Eu te trato mal, um carinha como você... que é trabalhado, que fez meditação, que pensa, que reflete e tal, e procura fazer o bem, tem um comportamento solidário, eu tenho que te tratar bem, até por prudência e sabedoria. Viram? Porque o seu Ori, você pode achar, não, tudo bem, me ofendeu, tudo bem. Ela é ignorante, você poderia dizer. Mas o teu Ori não pode não concordar com você. Ele fala, não, vou castigar essa filha da mãe aí. É muito legal isso, eu acho isso maravilhoso, porque é com a gente a história, sabe? Esse é um aspecto ético, quando eu te ouvi falar de filosofia africana, de filosofia iorubá, que eu achei fascinante. Quer dizer, uma das coisas que eu ouvia que parecia invalidar a possibilidade de haver filosofia com pensamento lógico, organizado, fora das culturas europeias, porque parece que ninguém mais pensa senão eles. Eu tive que ouvir isso sobre Índia. Pois é. É que tá tudo misturado. Isso eu escutei sobre a Índia e eles falam a mesma coisa sobre a África. Tá tudo misturado. Religião e lógica, com coisa que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino não é filosofia, ou Avicena não é filosofia, e todos eles eram extremamente religiosos. Todo mundo esquece que o Kant era extremamente religioso. Mas quando você colocou que, olha, a nossa treta é só nossa... Assim, isso coloca o ser humano, assim, existe transcendência, existe o invisível, mas Deus não tá aqui brincando de casinha de boneca com seres humanos. Se vira aí, meu filho. Seja responsável. Sim. Exato, segura teu rebolado, trinca teus dentes e faz tua obrigação. Isso coloca sobre nós um lugar de responsabilidade muito interessante. É claro que eu vou ficar bolado, pensando, tá bem, mas e o destino nessa história, né? Porque se é a nossa responsabilidade, por que tem certas coisas determinadas? A gente harmoniza essa ideia de destino e liberdade pensando, por exemplo, nesse contexto todo da nossa responsabilidade, em termos de propensões, de tendências, é isso? Acho que é mais complicado, porque... Estou pensando na iniciação em Ifá. A iniciação em Ifá. Dizem que Ifá é o jogo, mas Ifá é também a divindade oracular. Ifá Orumilá. Né? Então a iniciação é para você poder... É o seguinte, quando você atravessa o portal da encarnação, tem um testemunha, que é Ifá Orumilá. Então ele conhece teu destino. Aí você... aquilo que você... os teus desígnios, né? Nós vamos ter uma conversa, Ifá. Vai lá iniciar, você vai ver que delícia, que é muito bom, é muito legal. É muito legal. Porque aí a gente esquece, mas Ifá não esquece. Então, na iniciação, então não é ir lá... Na iniciação, você não vira um babalaô. Você vira um cara que sabe qual é o teu destino. Então, dizem, Ifá prolonga o dia, afasta a dia o dia da morte. Porque ele te diz, você tem o meu ó, você não pode entrar no mar. Porque se você não pode entrar no mar.
é o ó de um dos meus filhos, né? Do Sim. Rodrigo. Ele tem o ó de entrar no mar. Mas ele não sabia disso antes. Ele já tinha quase morrido no mar, mais de uma vez. Olha. Eu disse, olha, você não pode praticar esportes, aqueles esportes radicais. Tem gente que me ignora e fica paraplégico dali a um tempo. Você vê isso acontecer. Não é que a gente, estou imaginando isso. Não é. É cirúrgico, é muito Né? preciso. É muito preciso. É muito Então, você não pode comer feijão. Entendeu? Dá um certo medinho, né? Mexer com isso. Eu falo assim, é melhor não saber, acho. Não, né? bom, é melhor não se não saber. for Se você não cumprir, é melhor não saber. Se não for cumprir, é melhor não saber. Morre no mar bem, bem inocente. Acho que eu prefiro. Desculpa aí, Fá, eu não vou dizer mais nada. Nossa, tem cara que pira quando conhece o EUOL, porque às vezes vai bem... Nós temos um amigo lá, um companheiro... Tô preocupadíssimo, não quero mexer com isso, não. Um companheiro do templo que ele é engenheiro, que cuida das partes de floresta e tal, e ele é praticante de natação no mar. O EO dele é que ele não pode nem entrar no mar, nem ficar embaixo de árvore. Bom, o cara sai desorientado, né? Eu vou abandonar minha profissão e meu hobby. Meu Deus, sabe? Tem uma sacerdotisa lá da casa, que antes dela ser sacerdotisa, ela entrou, fez Ifá, ela era acupunturista. O EO dela era, ela não podia usar agulha. Mas depois, são 20 anos depois... É uma sacanagem isso aí, hein? Isso aí é Ifá falando assim, pegadinha do malandro. Depois ela fez um trabalho agora, 20 anos depois, ela tem um trabalho extraordinário, um mega compromisso com... Com a acupuntura. Não, com o orixá, com as coisas. Ela mudou, ela teve que abandonou. largar, abandonou. É prudente abandonar mesmo. Abandonou. Eu acho essa outra coisa interessante, né? Porque depois do protestantismo, a relação que a gente tem com a religião no Ocidente, sobretudo nesse momento de capitalismo tardio, é uma relação meio comercial. Deus vai atender às minhas conveniências e eu vou obedecer a Deus segundo o que me convém. Eu cansei de ouvir gente falar assim... Todas as religiões me emprestam alguma sabedoria, eu pego daqui o que me interessa e o resto eu ignoro. Mas isso nunca foi o que uma religião pretendeu ser na sua origem enquanto organizadora cósmica da vida de alguém, né? De dar um sentido, dar uma ordem cósmica para alguém. Não para restringir nada, mas para te dar um senso de propósito mais profundo do que o simples espaço entre nascer, comer, trepar e morrer, né? Todas essas religiões sempre te diziam: esse aqui é um modo de vida. Estar aqui nesse caminho representa renunciar a uma série de outras coisas. E você está fazendo isso voluntariamente. Você tem certeza que você quer fazer isso? E é engraçado que as pessoas que estão fora das tradições africanas suponham tanta coisa errada e julguem de forma... são coisas bárbaras e indisciplinadas, quando a disciplina que vocês seguem é yoga, gente. É yoga puro, assim, é tapácia. É um rigor que eu tenho hora que eu falo, meu Deus... Sim, principalmente porque a gente não faz a terceirização da responsabilidade de ser feliz, de ter saúde, de tudo, para nenhum Deus e para orixá, não. A gente tem a responsabilidade. E se eu descumprir, aí eu estou assumindo que vai dar errado porque eu quis. Exatamente. Não, você faz sua oferenda, mas você tem que ter o comportamento. Isso para tudo, assim, não só respeitar EO, mas... eu quero namorar, mas vou lá fazer uma oferenda para Oxum, que é do amor, e vou ficar sentada na minha casa, fechada, comendo não vou dar bom dia para ninguém, comendo cheetos, não vou dar bom dia para ninguém, não vai acontecer nada, gente. Tem que ser legal com a pessoa, né? Você tem que, sabe? Dá uma chance. Chega a pessoa, você tá com cheetos no umbigo, tocando a sua campainha, fala, o que é? De pantufa. O que é? O que você quer? Gente, e a questão que eu sei que vocês já devem estar cansadas de responder sobre isso, já até sabem o que eu vou perguntar. O que é? Sobre Vou jogar o músico. sacrifício animal. Exato. Porque todo mundo vai ficar aqui. Blá, 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 e sacrifício. Me conta sobre isso. Porque eu, depois de conhecer a Mãe Denis, mudei essa perspectiva. Primeiro porque aquilo é comida, né? Qualquer pessoa que come qualquer coisa que vem de derivado de animal não tem direito de falar nada sobre isso. Mas tá bem, vamos entender o fundamento disso para que as pessoas parem de falar absurdo. Primeiro, vocês não estão oferecendo para demônio nenhum. Vamos já pacificar isso?
Né? Você tá assistindo esse programa a essa altura, gente? Então, né? Mas qual é que é a do sacrifício? Explica para nós. Você quer falar? Pode falar você. Pode. Depois eu complemento. Bom, me ajuda muito a compreensão das coisas iorubás, o conhecimento de antroposofia de Rosa Cruz, sabe? Essa noção dos corpos, né? Corpo denso, os corpos sutis. Então, tem uma série nesse equilíbrio desses vários corpos, as energias que estão circulando no corpo astral, no corpo etérico, no corpo mental, às vezes estão em desequilíbrio entre si, desequilíbrio com as energias do corpo denso, e às vezes precisa de um alimento que equilibre a energia do corpo astral. E aí tem que ser o sangue, né? Então, e tem aquele fenômeno da transmissão energética, né? O que esteve junto se contamina, né? É um dos princípios mágicos fundamentais, né? Então, se passa um animal no seu corpo, com a intenção, porque é acompanhado das cantigas, tal, com a intenção de que a tua energia negativa vá para o corpo do animal, você fica livre daquela energia e o animal é sacrificado. Há casos e casos que o animal está esperando na gaiolinha, né? Sim. Ele está esperando na gaiolinha. Quando começam as cantigas, o animal já morre ali na gaiolinha. Na mão da gente, às vezes. No transporte da gaiolinha para a sala. Eu vi lá na Mãe Denis, tudo bem que isso me custou, nunca mais consegui comer queijo de cabra na minha vida. Porque o cheiro, eu não sei, criou, eu adorava, mas agora eu encosto e faço... Mas eu vi uma coisa que foi muito humana. Eu não sei se é assim que é feito no rito iorubá tradicional, mas eles cantavam pro bodezinho ali, cantavam, davam banho, passavam ervas, e eu vi o bicho ficando meio gororoba das ideias, assim. E aí depois que tudo é feito muito rápido... há um agradecimento, é uma coisa muito respeitosa. Sim. Nem um açougue, nem um abatedouro faz isso. É o que eu falo assim, se você é vegano ou jainista, eu vou entender você querer falar alguma coisa. Se você come carne, se você come churrasco, meu filho, cala a boca. Porque aquilo vira comida, inclusive todo mundo cozinha, todo mundo celebra, o couro do bode vai para os atabaques, tudo é usado. E aquilo é muito antigo, né? Eu olho para aquilo com um respeito muito reverente, porque na Índia se fazia isso tudo. Inclusive, tá lá no Veda, os sacrifícios de animais, é que em algum momento eles mudaram essa perspectiva, muito provavelmente depois do budismo. Sim. Porque o budismo é que instituiu que qualquer vida era sagrada e tal. O hindu tradicional, eu falando isso, vai cair convulsionando. Mas vai pro Nepal e você vai ver que tem assim, tem sacrifício tem dia de Kali, eu não sei se vocês sabem disso, que o dia de Durga... são centenas de búfalos sacrificados no mesmo dia ali. E são yogis, são pessoas que falam de ahimsa e tal. Enfim. E eu vi essa coisa da troca, né, respeitosa. Porque se a gente volta lá atrás, essa vida que você está oferecendo, na verdade, é a vida que você criou dentro do teu curral, né? Vamos pensar lá milhares de anos atrás. É o fruto do seu trabalho que você está dando para a terra, que você está dando para a deidade, para falar assim, me ajuda aqui, isso aqui é meu trabalho. Existe uma relação de respeito com a comida que a gente está perdendo, inclusive, né? Eu acho muito bonita, inclusive, essa ideia das prescrições do que pode e o que não pode comer, porque comer é um ato sagrado, é um ato divino. A gente estava vendo agora no Instagram esses dias, tão engraçado. Engraçado, é trágico, né? Num restaurante, eles oferecendo sobremesa como se fosse num penico e um negócio de chocolate como se fosse... como se fosse fezes, é isso. E o restaurante, meu Deus, todo mundo achando aquilo incrível. Para mim, isso é muito mais profano. É terrivelmente profano. Você está tornando o ato de comer, que é o trabalho de um monte de gente envolvido no que você está comendo, numa piada de extremo mau gosto. E eu vejo isso dentro da religião iorubá, dentro do candomblé, esse ato do sacrifício. Porque, né, sacrifício é o trabalho sagrado, né, o sacro ofício. Nós todos... O Veda fala isso, né? Os Vedas falam que tudo é comida, comendo comida o tempo todo. Então, todos nós estamos servindo a tudo o tempo todo. Nós vamos virar comida da terra daqui a pouco também. Para vocês, como é que é essa relação? Assim, comentem mais sobre isso, só para que a gente possa pacificar isso. Desculpa ter trazido essa coisa da sobremesa, mas é que eu queria deixar assim... Eu fiquei muito indignado com essa história, assim, dessa relação de profanar... Isso, para mim, é profanar a vida sagrada do ser humano e do alimento, assim. E eu acho que esse lugar
de refletir sobre a importância da vida que é doada para mim e que eu dou a minha vida, é algo que eu vi muito nas religiões de vocês e que me comove, assim, bastante. É exatamente por aí mesmo. Então, a gente tem que pensar sempre que é uma tradição milenar. Uhum. Então, é uma tradição milenar. Ela merece o seu respeito por ter vindo aí milhares e milhares de anos. E essa questão da troca energética é o principal objetivo. Então, não é que a gente está lá cortando galinha, matando bicho. Por prazer, né? Não, como as pessoas falam, parece que você está lá matando bicho. Sendo... E você ri, cai um trovão atrás, você vai... A gente está fazendo um ritual de troca energética e a gente conversa sobre isso com as pessoas, que a gente tem que ter o respeito e honrar a vida daquele animal também. Uhum. A gente tem que honrar, a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Até para tirar uma folha de uma árvore, a gente pede licença. Uhum. Então, a natureza, para a gente, todos os seres vivos, eles são sagrados, eles representam as forças dos orixás, nenhuma folha a gente tira sem que se peça licença. A vida de todos os animais que são retirados também a gente pede licença, é com muito respeito e é para manter a tradição e a troca energética, não tem outra forma de ser feita. Essa é outra coisa também muito bonita, né? Para vocês, existe a sacralidade na vida sem essa hierarquia tão europeizada, né? Uhum. Planta é menor, animal é mais ou menos, ser humano está no topo. Não, gente. Não. A gente integra esse todo cósmico. Nós nos servimos todos mutuamente, né? Sim, com certeza. Inclusive, as plantas, para a gente, são extremamente sagradas, importantes e tratadas como seres vivos como os animais. Então, você vai fazer um banho, você vai preparar uma medicação, você vai pedir licença para orixá, para aquela planta. Existem várias formas de fazer isso. Ou se você não sabe fazer, às vezes a pessoa não sabe fazer, o que tem que falar, é a intenção, né? Então, você não sai arrancando planta, matando bicho, não é assim que funciona. Eu acho que, claro, a gente tem uma questão gravíssima de racismo estrutural que vira um racismo religioso e, por isso, as pessoas também têm essa impressão de que tudo que está ligado à macumba, né, é matar bicho e fazer coisa ruim, sei lá. É que num paralelo bem louco, né, é como a demonização da maconha, né? Que desses entorpecentes que a gente sempre usou na história da humanidade inteira, sempre foi uma das mais versáteis e inofensivas ervas que a gente conhece, mas porque os africanos usavam nos Estados Unidos, vamos escolher alguma coisa que eles façam para a gente poder demonizar, né? Sim. E é engraçado isso, porque esse julgamento civilizatório vem dos mesmos brancos que devastam florestas para criar gado, para comer churrasco. Meu Deus do céu, como assim? Você não pode falar sobre defesa de direitos dos animais se você tá nesse time. Não, é uma hipocrisia, assim, que dá até um pouco de preguiça, sabe? Dá, né? Você fala assim, eu vou explicar isso para quê? Dá um pouco de preguiça. Que é a dinamismo do axé, né? A dinamismo do axé. E aí, na questão da alimentação, esse é o primeiro tópico, é esse, né? Mas aí eu fiquei me perguntando assim, às vezes você vai fazer um jogo e você é filho de Obatalá, e aí responde que você vai ter que oferecer para Obatalá um prato de canjica, por exemplo. Então, não é qualquer comida, né? Assim como cada orixá tem também os seus animais de preferência, entre aspas, né? Por quê? Porque tem uma energia do orixá que é afim com aquela energia daquele animal, que é afim com a pessoa que vai ser tratada. Então, não é um ebó universal para todo mundo, não. Porque o jogo que vai dizer. Agora, essa questão do jogo é maravilhosa, é outro assunto, né? Conta aí. É outro assunto. Mas eu pensei, puxa, como será que é? Como que é, né? Por que uma pessoa... Eu tô com um drama muito grande existencial. Eu vou lá jogar. Eu sou de Oxalá. Aí o jogo diz que eu tenho que fazer uma oferenda para Oxalá. Poderia ser outra para outro orixá, né? E a canjica. Bom, tem alguma coisa em mim, alguma coisa na canjica, alguma coisa naquele orixá. É uma mesma qualidade de axé que possibilita que ele resolva aquela questão que eu estou solicitando que seja resolvida. Solicitando não, é mexendo os pauzinhos, né? Que solicitar é na oração, não é na prática mágica, né? Bom, aí eu falei, deve ter uma lógica. Aí eu falei, eu vou estudar isso daí. Estudei, está saindo agora um artigo que eu escrevi sobre isso, né?
Mas depois de estudar bastante, é uma coisa absurda o que eu fiz, porque eu escrevi um livro importante de psicologia, porque eu concluo que eu não sei, né? Porque eu fiquei 2 anos... 2 anos estudando como é que é, mas dos recursos que a gente tem de conhecimento dos alimentos, do recurso oficial, né? Não dá para você saber por que o feijão fradinho isso, por que a canjica aquilo, por que o galo, por que a galinha da Angola, né? Não dá para saber. Você teria que ser introduzido nos caminhos, por exemplo, da alimentação chinesa, por exemplo. Ali eu acho que tem resposta. Mas ali é um outro caminho que você, a rigor, teria que um taoísta ou ajudar a pensar essa questão, né? Mas é interessantíssimo. Eu fico pensando um pouco sobre isso, porque o Ayurveda, o pessoal que aí nunca leu, se você lê o Charaka Samhita, por exemplo, e o outro, nunca lembro o outro nome do outro tratado, Ashtanga Hridaya. Aí, eu tenho um HD externo que chama Mateus. Minha memória depois do mestrado foi pro Beleléu e eu comprei um HD externo e instalei nele. E se você ler esses 2 textos, você já chegou a dar uma olhada aos tratados de medicina? Eu adoro. É muito louco. Você não achou que tinha um paralelo gigantesco com a cultura africana? Muito. Falei isso pra vocês. Porque Sim. Doidíssimo. Sim. Assim, se você tem pneumonia, blé, 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 mate um fazão e coma com mel, com não sei o que, dererê, total. Gente, isso aqui é um negócio, é um livro de medicina ou um livro de receita? Porque cada doença tinha um animal específico, uma planta específica para você comer. O Ayurveda é essa doutrina da nutrição. Eu fico pensando, essa doutrina da nutrição integral, né? Da consciência, do corpo. Sim. E quando você me falou sobre a medicina tradicional, eu vi um paralelo enorme nisso. Eu fico pensando se o lugar desses conhecimentos florescerem não fosse dessa intuição vulgar que a gente ouve falar no Instagram, né? Assim, isso é do coração, não é da razão. Mas é sim desse lugar que as tradições antigas tinham propriedade para chamar de coração, porque não tinha a ver com sentimento. Querido gratiluz New Ager, tinha a ver com essa observação profunda e acurada e silenciosa do si mesmo, né? Sim. Eu acho que vem desse lugar. Porque quando eu vi jogo de búzios, né, jogo divinatório de gente séria, o estado de transe que aquelas pessoas me mostravam estar tendo, aquilo é um estado meditativo profundo. Então, me parece que esse tipo de conhecimento é conhecimento rigoroso e verificado, mas que ele nasce de um outro lugar que não da linguagem discursiva e demonstrável que a gente está acostumado na academia. E essa é a hora que vão caçar meu diploma e meu mestrado. Então exatamente. Por quê? Porque o que a gente usa é o pensamento lógico. Uhum. Pensamento lógico causal. A causa B, que é linear, certo? Uhum. Que causa e aqui é C, analógico no máximo. Ali é analógico, é outra história. E por isso que esse pensamento analógico é que possibilita um passinho adiante, pronto, a sincronicidade, que é o que funciona num jogo oracular bem feito. O que acontece? A sincronicidade diz que os vários eventos se organizam em torno de um ponto no tempo. Diz a sincronicidade. Então, quando eu com o balançar dos búzios, embaralhar das cartas na cartomancia, eu vou saindo do caos para a ordem, né? Que você vai criar uma situação de ordem. O consulente que está ali na frente, ele tem um campo, ele tem a história dele, as preocupações dele, tudo. Ele tá trazendo as coisas dele. Como os eventos se organizam em torno de um ponto no tempo, o jogo vai refletir aquilo lá. Então, o cara que sabe ler bem um Erinde Logum, um jogo dos 16 búzios, conforme a tradição africana, ele não precisa mais olhar o cara, o consulente, porque ele olha o jogo vai remeter às narrativas míticas. Na narrativa mítica, o que tem? Tem um herói, que é o cara, que encontra obstáculos que são os que ele está enfrentando, que encontra ajuda aqui e ali, que então tem certos procedimentos para superar aquela situação. Você fala aqui da narrativa mítica, mas você está falando do interessado. Eu acho isso aí qualquer coisa de maravilhoso. E como é que você entrega ao acaso a casualidade significativa? A decisão se você deve viajar ou não, se é bom para você fazer aquela cirurgia ou não. É um jogo, cara. Mas aí que tá. Há
um propósito, há uma seriedade, uma solene lucidez ao fazer isso, que eu desconfio que na arrogância da nossa sociedade, que se pensa tão senhora de si, a gente não tenha quando a gente faz os nossos planos. Porque essa é uma das sabedorias mais bonitas que eu vejo na Gita e que me parece muito determinante dentro das tradições africanas, que é assim, filhão, faz o que é certo porque é certo, porque o resultado não está na tua mão. Essa é a grande lição do Krishna para o Arjuna, que pode deixar a gente desesperado. Quer dizer, os frutos das ações não te pertencem. O que te cabe é a intenção e a qualidade com a qual você faz suas ações. Os frutos são de uma outra ordem. Porque a gente age como se tudo tivesse causa e efeito cartesiana. Eu vou fazer mestrado e imediatamente minha vida vai ser um sucesso, vai ser maravilhosa, nossa. E pode ser que não. Pode ser que eu faça um mestrado de bosta e tudo dê certo. Pode ser que eu faça um super mestrado e dê tudo errado. Sim. Vamos torcer para que seja ótimo e dê tudo certo. Mas a gente não tem controle nenhum. Então, é um pouco sobre isso. A gente tem, sobretudo agora nessa coisa individualista... aliás, dessa coisa da meritocrática, essa falsa meritocracia de assim, eu vou fazer e eu sou o herói da minha própria história. Primeiro, se a gente tivesse noção do que significa ser herói dentro dessas narrativas míticas todas, o processo da construção de um herói, ele é profundamente sofrido, né, Yakemi? É aquilo que o Jung fala, né, de catabase, anabase e metamorfose. Quer dizer, eu vou descer ao inferno antes de subir aos céus. Então, eu vou ser virado do avesso. Você tá mesmo afim? Ou o que você chama de autoconhecimento é um cursinho de final de semana para adular o seu ego e reafirmar suas certezas. E é isso uma coisa que eu sempre vi dentro das tradições de Yorubá. Eu te apresento teu destino. Às vezes eu vou te dar notícias que não são muito legais, mas você vai receber elas com dignidade e alegria porque você tem alguma confiança de que tem alguém cuidando de você agora. E você vê ali naquela notícia, você recebe também a possibilidade de melhorar o cenário. É por isso que não é um determinismo, né? Assim, tá determinado, já era, você vai morrer assim. Não, exato. Você recebe junto a possibilidade, o cenário é esse. Não é muito bom? Não é muito bom, mas a gente pode tentar fazer isso, tentar fazer aquilo. Você recebe também aquela orientação. Se você fizer assim, pode ser que vá por um caminho melhor, né? Sabe que a Bia que me ajudou a entender um pouco nessa história sobre destino, né? Porque os sufis falam toda hora de maktub, tá escrito. E ela diz, bem, tá escrito no seguinte sentido, por Ibn Arabi. O céu de estrelas fixas tá lá. E através dessas estrelas, que tem os mapas que te podem governar, você pode ir para qualquer direção. Você pode ir para o teu lugar, que é onde você quer chegar, ou você pode se perder e não saber ler isso direito. Uma coisa legal, que dá para fazer um paralelo com isso, o Babá fala, às vezes, também, a gente tem o Ori Irerê, que é o Ori, um bom destino, né, um bom Ori. Aí tem o Ori Buruku, que é um mau destino. Mas dentro da nossa tradição existe a possibilidade de um Ori-Buruku, que é uma pessoa azarada, com um mau destino, é o que ninguém quer, na verdade, né? Ter um futuro péssimo, ser trabalhado para melhorar esse destino. Isso é muito legal, né? E geralmente esse trabalho é feito sobre Iwa, que é personalidade, caráter, conduta, entende? Então, você vai orientar a ética da pessoa. Aí forma aquela análise combinatória, né? Um Ori bom com um Iwa ruim. Pode ser um Ori ruim com um Iwa bom. E vai fazendo, né? Pode ser os dois bons ou os dois maus, né? Uma pessoa com essas duas coisas más é o que? Um psicopata? Provavelmente, né? Ou algo de muito... Um presidente de país? Algo de muito ruim. Presidente de algum país? De alguma nação hipotética. Que loucura. Aliás, termo buruku. Nanã não é chamada de nanã, buruku? Como assim? Ela é má? Não, mas aí tem que ver como é que são os acentos e como é que é essa pronúncia. Jesus Cristo. Porque muda tudo. Nossa, você pensa que está falando de Yorubá, às vezes eles morrem de rir, porque você não consegue perceber, é tonal, né? Tipo chinês, tonal, ele é cantado, do ré mi, né? Então, nós não tem nem sentido, né? Já riram muito de mim. E eu já vi eles rirem de muita gente nesses eventos que eu vivo muito no meio de Yorubás, né? Eles se divertem. Um evento que vai o cara lá, bacana, pensa que está falando de Yorubá, e os caras morrendo de rir, né? Gente, calcula o que a gente está falando. É tipo americano falando, ao invés de falar bom dia, fala bundinha.
Tipo isso. Talvez isso. Aí você fala uma coisa, você fala, o quê? Eu quero pau de Você faz de queijo. novo, o quê? O quê? O quê? Ah, você quis dizer. Aí você quer repetir? Você quer repetir? Eu não consigo. Você quer repetir e não consegue perceber bem qual é a diferença entre isso e aquilo. Sim. Isso aconteceu comigo na Índia uns 100 milhões de vezes, quando eu estava estudando sânscrito. Eu sei exatamente o que vocês estão falando. Você fala Yorubá, assim, tipo, troca ideia, assim? Pouquíssimo, pouquíssimo. E tô estudando também. Tô estudando agora que eu fui, pratiquei, vou praticar bastante. Tô fazendo aula, tudo já. Você foi agora, você acabou de voltar da Nigéria. O que aconteceu por lá? O que você tem de incrível, de interessante? Me conta a história de vocês. Bom, é importante a gente falar sobre o meu pai, né? Sobre o Baba King. Uhum. Então, ele tem Ele é um, como ela diz mesmo, não é porque é meu pai, porque eu tô puxando o saco, mas ele é um marco histórico mesmo na Ele é um história. fenômeno, Na história de Orixá no Brasil, ele é um marco histórico e provavelmente o responsável pela segunda diáspora de Orixá, Ifá, né? de Ifá. Então, nós temos o templo aqui em Mongaguá, no litoral de São Paulo, e temos a casa-mãe, uma casa que é um templo, lá em Abeokuta, Que ele na começou... Nigéria. Ele começou aqui ou lá? Começou aqui. Uau. Ele veio para cá, ele já era sacerdote, né? Mas não tinha casa lá. Depois que foi feita a casa lá. Então, nós fazemos um intercâmbio. É como você faz para a Índia, nós fazemos um intercâmbio com os filhos da casa para a casa-mãe lá em Abeokuta, para ter aquela vivência e Alguém alguns... não iniciado pode ir. Eu, no caso, eu não quero nem saber os ouvintes. Tô perguntando de mim aqui agora. Sabe que eu tô tentando fazer isso? Eu falei para ele que eu quero fazer um grupo desse, que eu tenho vários amigos que querem ir para ter a vivência, né? Aproveita e faz um bolizão. Sim. Um ebozão, É uma coisa legal que o Babá sempre fala, né? Que para fazer bori, você não precisa... bori é para você alimentar o seu orixá pessoal. Sim. É para você se alimentar, se revigorar. Então, você não precisa frequentar a religião. Mesmo a iniciação de Ifá. Muitos Yorubás que são de outras religiões, Sim. eles fazem iniciação em Ifá. Sim. Para conhecer o destino, né? Sim. O meu pai sempre falou, vocês podem casar com quem vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A única coisa que eu peço, se vocês tiverem filhos, eles têm que fazer Ifá. Só. Mais nada. Mas aí todos adoram. E fazem nenezinhos ainda. Né? Bem pequenos, né? Tem essa possibilidade de conhecer o que é bom, o que não é, desde bem pequenos. E fazem até antes do nascimento, né? Esse trabalho do King, de vocês, acadêmico, tem uma correspondência na África e aqui, né? Faz uma ponte toda hora entre os dois lugares. Isso também, na Nigéria, por exemplo, eu sei que tem o templo, mas também há um trabalho acadêmico rolando lá? Na verdade, ele se corresponde com sacerdotes, fez muita pesquisa de campo com muitos sacerdotes, tem os meus primos que também ajudam com coleta de formação, e então basicamente Seus primos de lá ou daqui? Meus primos de lá. Olha! De lá. E também tem um projeto de a gente montar uma ONG, já tem o prédio, inclusive. Uau! Para poder... Enfim, para devolver para a comunidade. Eu falo que eu mais gosto de lá, e eu fico muito emocionada lá, é que eu vejo a possibilidade de devolver para eles tudo que eles deram. Porque, para mim, tudo que eu tenho de bom veio dali. Você sabe que eu já ouvi isso sobre a Índia e eu fico emputecido, e eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre a Nigéria, que é: mas se são religiões tão interessantes e poderosas, por que o país está nessa miséria? Por uma coisa chamada colonialismo, que vocês que estão fazendo essa pergunta é que ajudaram a perpetrar. Pois é. Não tem isso nada a ver com o espiritual e com a sacralidade e a veracidade. Tem a ver com a ganância do homem branco que chegou devastando tudo, assim. Essa miséria, ela não é a causuística, ela é pensada, ela é planejada, né? Sim. E que legal que vocês conseguem fazer essa correspondência entre o trabalho social e o espiritual. Da Eslovênia, né? Sim. Nossa! E na Galícia. Sim. E em Tocantins também. Sim. Aí, lá todo mundo pensa que você é local, né? Na Eslovênia. Na Eslovênia foi reconhecida como igreja oficial do Estado, a religião Yorubá. Olha! Imagina. Num país de brancos, né? Aham. Que vergonha pra gente. Não é? É uma vergonha mesmo. Muita. É um trabalho. Então, 20 anos na Eslovênia. Agora tem muitos acadêmicos também, né? O Rodrigo trabalha muito. A tese de doutorado do Rodrigo é 90% de autores africanos. Sim. De universidades. Uhum. Os estudos de Abicúdio, uma porção de coisas. É bem interessante, né? Bastante, e o pessoal está chamando no Brasil, não, acho que na América Latina, não sei se
só na América Latina, de etnoteorias, né? Quer dizer, não são teorias científicas, mas são etnoteorias, mas são teorias. Quando a gente estuda Edgar Morin, a gente pacifica um pouco disso, né? Porque a gente descobre que o discurso científico está bem, nos trouxe muito progresso, avanço tecnológico, mas ele não dá conta da totalidade do sujeito. Eu vejo, por exemplo, e eu vejo com muita desconfiança, a galera que quer tratar a psicologia como uma ciência fechada e exata. Existe esse discurso obcecado de dizer psicanálise é ciência. Nos termos científicos desses métodos, não. Mas quem diz que a nossa psique dá conta de se resolver com esse tipo de ciência? Pois é. Então, por isso que a coisa melhorou nesses 60 anos. Porque agora tem várias possibilidades de saída. Né? Me conta uma coisa sobre o nome de vocês, que eu adoro ouvir essa história. Como é que se dá esses nomes e como é que é a história do teu nome e do nome dela que eu ouvi? Quando eu chego na Nigéria, que não tenho filhos ainda, eu recebo alguns nomes, porque entre os iorubás você pode receber... Eu tenho simpatia por você, eu te dou um nome, entendeu? Você pode ter vários nomes. Então, minha sogra me deu um nome. Aí, quando ela foi minha primeira filha, iorubá, assim que ela nasce, aquele meu nome não existe mais. Eu passo a chamar Ia Kemi, mãe da Kemi. Ah, qual que era o seu nome antes? Ou pode saber? Não pode saber? Eu prefiro não falar. Não tem problema. Tá. E eu não falo nunca. Acho que você nem sabe. Eu nem sei, você acredita? Eu nem sei que o nome dela é Ronilda, às vezes. Quando me falam, quando eu vi no documento lá, Ronilda, quem é essa Ronilda, gente? Eu também não sei quem é. Faz tanto tempo. Eu? Ela me mandou o documento dela, da cerimônia que ela vai receber a comenda lá. Eu falei, ué, mas cadê o nome da aqui? Tiraram meu nome, né? meu nome de força, né? Não, enfim, mas e Kemi significa? Kemi é o Lua Kemi, o nome dele. Dela. O Lua é Deus, que é o verbo cuidar. O Lua Kemi, Deus cuida de mim. Muitos nomes são contrações de orações, né? Deus cuida de mim porque o nascimento foi meio difícil. Eu já tinha feito da Kemi, eu já estava laqueada, já tinha idade para eu conseguir fazer anastomose tubária. Foi um UPA. Se não fosse para a Nigéria, eu talvez não tivesse conseguido fazer, para me tratar lá. Você fez uma cirurgia para voltar a ter filhos? É. E aí foi tudo muito trabalhoso. E difícil e perigoso. Então, se Deus não cuidasse, não nascia. Agora tem um outro. O segundo nome dela, é o papagaio, é outra história. Papagaio. Eu dei um nome parecido com o dela para o papagaio. Ela ficou brava. Era o meu nome papagaio. Ela tem outro nome. Mas era diferente, só é parecido. Ela falou que vai arrumar um papagaio para pôr meu nome. Eu estou esperando. O nome dela, o segundo nome é Adeolá. Olá é fortuna no sentido amplo, né? Ade é coroa, então é coroação da fortuna. O nascimento dela traz fortuna para a nossa família. E trouxe. Graças, viu, Kemi? Graças, viu, Adeolá? Mas, ao mesmo tempo, tem esse radical Ade que indica que ela é de família real, coroa, né? Então, todos eles têm a partícula D no nome, né? O meu filho que você vai conhecer amanhã chama Adeni, que é coroação da honra. Qual que é a história do Mamãe Cuida de Mim, que eu lembro que você fala? Mamãe cuida de mim, porque se o Lua Kemi é Deus cuida de mim, e a Kemi é mamãe cuida de mim. Aí foi um mantra que me arrumou muita encrenca, entende? Muitos filhos, muitos. Muita encrenca. Não, muitos filhos muito bons também. Ela vai arrebanhando nós tudo perdido pelo caminho e vai encantando todos nós. Essa parte da minha infância também foi maravilhosa, porque eu conheci tanta gente legal, interessante, inteligente, eu ia no diversa. Baile, eu estava sempre com alguém, entendeu? A gente ia pro samba, assim, com um amigo que era padre, o outro que era não sei de onde, o outro que era da Umbanda, assim, né? E no bar, no samba, foi muito rico. Ela dança samba bem. Não, eu tô no caminho, tô aprendendo. Você tem sangue real, minha filha, você não tem desculpa. Que história é essa de sangue real? Me conta. Baba King, né? Você vê? Baba King. Então, vem de uma dinastia. Ele chama Destino, também, né? Além de Sekiru. Então, como que é isso? É que a estrutura de poder na Nigéria, né, entre os Yorubás, acho que deve ser geral em outras etnias também. Tem a república, né?
Mas tem também os reis locais. Tem vários reis locais. Então, muitas das questões de desentendimento social, digamos assim, são resolvidas pelo rei local. Uhum. Dramas humanos, não tem... pelo menos não é tradicional um psicoterapeuta, sabe? Uhum. É até esquisito um psicoterapeuta lá, pensando Obrigada. aí em teorias psicológicas, não vai para que chega. E então é assim, né? Então ele vem de uma dessas dinastias reais. Me conta, pra gente ir fechando... Ela falou, eu vou conhecer amanhã, porque ainda vou ver a Yakemi amanhã. Vocês depois vão atrás dela e agora é isso que Não conta que nós vamos comer feijoada juntos. É beneficente. Feijoada então, vegana. Vai ser. Como é que faz para conhecer o trabalho de vocês? Sei lá, tanto da doutora Kemi quanto da sacerdotisa. Como é que faz para conhecer o trabalho acadêmico de vocês? Como é que a gente acha? Bom, eu tô em todas as redes sociais. Finalmente eu me libertei para poder ser tudo que eu sou em todas as minhas redes. Eu tô muito feliz com isso, foi uma realização pessoal. Tô perdendo seguidores, mas tô feliz, não tem problema. Por você declarar sua religião? A religião eu sempre declarei, né? Porque é meio que indissociável. Aham. Mas por me colocar mais dessa forma e tratar mais disso e filmar a Nigéria e tudo, então... Mas eu tô feliz, tô muito realizada mesmo. Então tá até tudo lá, tudo junto e misturado. Eu tô em todas as redes como DRA Kemi Salami. Kemi Salami. Salami. Muito bem. E a Lorixá. E tu, Tatu? Não esqueça da minha idade, né? Tem um monte de publicações. É isso que eu quero saber, como é que eu acho? Muitas publicações. Nossa, muita coisa mesmo. Né? Muitos capítulos. Como que eu posso ler os livros e os... O livro Exu, né? Que é o fundamental, escrito com Baba King, né? Eu tenho. Muito bom, né? O melhor. Realmente o melhor porque ele foi ouvido a boca dos tradicionalistas, né? De boca perfumada ao ouvido doces e limpos, né? E aí faz a tradução, primeiro próxima daquela linguagem analógica, depois para a linguagem lógica, com 500 páginas, foram 18 anos para produzir. Uau! Agora estão terminando o dicionário, né? Uhum. Seu filho também, né? Meu filho também, o Rodrigo. Um deles é o Rodrigo. E aí, como que eu tô na academia, uma hora tem que ir para congresso, prepara, e naturalmente você vai produzindo uma porção de coisas, né? Então, não está tudo muito acessível, não, sabe? Não, esses artigos, esses capítulos de livro, tudo não estão muito acessíveis. Não? Não. Não dá para dar um Google? Tem alguma coisa, mas é pouca coisa. Tem que entrar no ar. Precisava resolver, né? E aí, para a gente conhecer a religião Yorubá tradicional, vai ao Templo de Mongaguá. Sim, nós fazemos um encontro mensal aberto ao público, todos são bem-vindos. É importante a gente falar que nesses encontros, como é que funciona? Você chega, você vai assistir uma palestra, a gente vai almoçar junto, cantar e louvar para os orixás. É para celebrar a vida mesmo. Odudua Templo dos Orixás, ou Babaquinho Odudua, sempre, todas as mídias também, tem o calendário, e podem também mandar mensagem, essas coisas, se precisar de alguma informação, mas aberto ao público uma vez ao mês, geralmente, primeiro fim de semana de cada mês. Muito bem. Gente, eu quero que vocês venham mais vezes à casa de vocês. Eu já amava a Yakemi, passei a amar a Yakemi, vocês são sempre bem-vindas nos meus trabalhos e aqui no podcast. Né não, Ed? Tamo junto. Ele vai falar, tá. Adorei o papo. Faltou falar lá mais um monte de coisa. O pessoal que deixar nos comentários, a gente traz elas de novo para ir fazer também depois um bate-papo sobre os comentários que vocês deixarem aqui. Agradeço demais o trabalho que vocês estão fazendo pela tradição africana e pela cultura do ser humano, que está sendo recolocada no lugar que ela merece. E eu agradeço demais a amizade também de vocês, além do podcast. Sejam sempre muito, muito bem-vindas. Muito obrigada, meu querido. Muito, muito obrigada. Muito um prazer obrigada. Gigante. E vocês não se esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para seus amigos em tudo quanto é rede social possível deste planeta e dos outros em que você talvez habite. Não sei. Mande nas suas redes sociais todas, os cortes e tudo mais. E até o nosso próximo encontro.
Se você é um fabricante de chás, a gente aceita patrocínios, né, Ed? E de outras coisas também. Até mais, pessoal.